Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para darmos graças, agradecer, orar, pedir, louvar ao seu santo nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Para nós iniciarmos o nosso culto essa noite, gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para a gente orar e já pedir a instrução do Espírito Santo, para que tudo o que for feito aqui seja para a honra e glória dele, do nosso Deus, para exaltar somente a Ele. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença mais uma vez, e nós te pedimos, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito esteja nos orientando e nos capacitando a partir deste momento, que Ele possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, seja louvor, seja palavra, seja exortação, seja para nos transformar, para nos converter de forma verdadeira, seja para nos transformar a mente, transformar o nosso coração, plantar, meu Pai, uma semente fértil, uma semente verdadeira que é a Tua palavra. Nós te pedimos, meu Pai, que a partir deste momento, todos os problemas, tudo aquilo que vem de alguma forma tirar a nossa paz, tudo aquilo que possa impedir de ouvir a Tua palavra, seja retirado, Senhor, do nosso coração e da nossa mente, para que o Senhor possa iluminar e nos fazer enxergar com perfeição e com exatidão a sua glória e o seu evangelho. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Amém, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor. O teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só
só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agradecemos a oportunidade. Amém. Acalma o nosso coração, porque só Ele pode acalmar de forma verdadeira. O mesmo Deus que acalmou a tempestade é o mesmo que pode acalmar o nosso coração de todos os problemas, de todas as angústias, de tudo aquilo que a gente está passando. A única pessoa, o único Deus, o único ser que pode fazer isso é o nosso Deus, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa noite nós estamos com um tema ligado à graça, ligado à misericórdia, à compaixão do nosso Deus. O pastor vai trazer daqui a pouco, mas eu trouxe uma breve reflexão na segunda carta de Timóteo. Gostaria que os irmãos que pudessem acompanhem comigo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 ao verso 12. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 até o verso 12. Amém? Eu trouxe na versão King James, e esse texto aqui ele é um texto que vai falar sobre várias e várias doutrinas. O apóstolo Paulo, ele escreve para seu aprendiz, o jovem pastor Timóteo, ainda em prisão, e essa é considerada a sua última carta. Depois dessa carta, é defendido pela tradição, pelos teólogos, pelos historiadores, que ele foi martirizado. Então essa carta foi a última carta do apóstolo Paulo. Ele escreve pedindo que Timóteo fosse o visitar, porque tinha muitas coisas a passar a esse jovem pastor. E essa carta é uma carta que vem trazer muitas doutrinas e muitos ensinamentos, porque ela é considerada uma carta pastoral, né? 1ª, 2ª Timóteo e a carta de Tito são cartas consideradas cartas pastorais, porque foi o próprio apóstolo Paulo escrevendo a jovens pastores, no caso, Timóteo e Tito, defendendo o evangelho, explicando o que eles iriam encontrar pelo caminho, explicando como eles deveriam proceder, como eles deveriam doutrinar as igrejas. Então é uma carta bastante rica em doutrinas e ensinamentos. Mas aqui no capítulo 1 ele começa se identificando, logo nos versos 1, ele vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele escreve e já se identifica logo no verso 1. E ele vai continuar falando ali alguns temas. E no verso 8, que é o que nós vamos falar hoje, ele diz assim, verso 8: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido,
e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. São pequenos versos, né? Pequenos versos que traz muitos ensinamentos. Se a gente for analisar aqui de forma aprofundada, de cara a gente consegue identificar 3 doutrinas fundamentais do cristianismo. A gente já vai conseguir encontrar aqui a eleição, a gente vai encontrar somente a graça, que é você ser salvo somente pela graça, e a gente vai encontrar aqui a segurança dos santos, a gente vai encontrar a perseverança dos santos. Somente nesses 4 versos que o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo. Mas no verso 8, vamos identificar aqui verso por verso, ele vai dizer: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Isso é importante porque ele está falando para um jovem pastor. E o testemunho de nosso Senhor aqui é o Evangelho. Não te envergonhes do Evangelho. Ele está mostrando para aquele jovem Timóteo que ele não deve se envergonhar daquilo que Cristo fez. Porque por mais que Jesus morreu numa cruz e naquela época era uma vergonha, a cruz era uma vergonha, era um escárnio, onde morriam os piores ladrões, onde morriam as pessoas mais criminosas, né, mais sujas criminalmente. Jesus morreu dessa forma. Mas ele diz: não te envergonhes do testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus não é somente aquele momento. Você precisa lembrar da ressurreição, da prova de que Ele é o próprio Deus, da prova de que Ele ressuscitou dos mortos, de tudo aquilo que Ele disse, de tudo aquilo que Ele falou que o Espírito Santo iria nos orientar e iria fazer-nos lembrar. Não te envergonhe do Evangelho. Engraçado que ele está escrevendo para um pastor. E para nós precisa ficar latente isso. Porque quantas pessoas hoje pregam um evangelho diferente? Pregam um testemunho diferente? Quantas pessoas têm vergonha de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo? O evangelho puro, simples, são, né? Como a sã doutrina, é uma doutrina sem nenhuma contaminação. Uma doutrina sem nenhum problema, sem nenhuma sujeira. A sã doutrina, uma doutrina perfeita. Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas, por assim dizer, não pregam falso testemunho? Um testemunho errado. Então aqui o primeiro ponto que ele está dizendo é: não te envergonhes. Isso significa: tenha coragem diante das oposições, tenha coragem diante do mundo, do sistema, tenha coragem diante de tudo aquilo que pode de alguma forma se opor ao Evangelho de Cristo. Não te envergonhes, não te acanhe, não se esconda daquilo que Deus te chamou. Ele vai continuar no verso 2, no verso 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele vai continuar: nem de mim, que sou o prisioneiro seu. Eu acho interessante que quando ele diz nem de mim, que sou o prisioneiro seu, os judeus eles tinham vergonha dos seus parentes ou dos seus próximos, amigos próximos, ou de algum conhecido que estavam presos. Porque a gente sabe que na época em que Jesus morreu, na época em que os apóstolos ali estavam divulgando o Evangelho, as pessoas que eram consideradas presas não eram pessoas ruins. Então, quando surge o Evangelho, o cristianismo, e o cristianismo começa a se opor ao sistema romano, começa a se opor ao sistema judaico, e que as pessoas começam a ser presas simplesmente por pregar um Jesus, simplesmente por pregar as doutrinas de forma correta, um Salvador, essas pessoas elas eram enxergadas de fora, da forma exterior. É como se nós enxergássemos pessoas sendo presas sem saber o motivo. Então, se você vai visitar um preso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que existe um parente seu, um amigo seu que fez algo errado. E as pessoas se envergonhavam disso. Então, o apóstolo Paulo está deixando claro: não se envergonhe do Evangelho de Jesus, mas também não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro seu. Eu acho interessante que o termo sou o prisioneiro seu não é que Timóteo o prendeu, mas é que eu sou o prisioneiro para a vossa alma, para a salvação dos santos. Eu sou prisioneiro para todos aqueles que creem, para todos aqueles que Deus foi buscar. Porque ele foi preso justamente por pregar o Evangelho para gentios, para pessoas que não conheciam a verdadeira aliança do Senhor, a verdadeira salvação, que nós nos encaixamos. Paulo, ele divulgou esse Evangelho que nós conhecemos hoje para nós, que não somos judeus. E ele vai dizer, continuando, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha que interessante, ele faz o link aqui da aflição do Evangelho, do sofrimento do Evangelho. E o sofrimento aqui, neste caso, neste contexto, é um sofrimento físico. É prisão, é morte, é martírio,
é escárnio, é separação familiar. É nesse sentido. Participa comigo. Porque ele vai dizer, a base, segundo o poder de Deus. O poder de Deus te dá poder através do Espírito Santo para ser testemunho. Deus te dá poder de acordo com o Espírito Santo para ser mártir, né? Para ser alguém que vai sofrer pelo nome dele e vai permanecer na fé. E a gente vai ver isso. Ele vai continuar mais para frente, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E aqui o apóstolo Paulo traz a ordem certa, né? Ele nos salva e nos chama. Quando nós somos chamados por Cristo Jesus, nós já estamos salvos. Ele nos salva e nos chama para uma vocação. Ele elege, né, e o pastor vai chegar em Romanos aqui na ordem de salutos, a ordem da salvação, da eleição, né, da justificação, do chamar, da santificação, da glorificação. Aqui Paulo coloca duas, vamos dizer assim, duas pedras fundamentais da forma da salvação. Ele nos salva e ele nos chama para uma vocação. E aqui essa vocação não quer dizer algo somente de cargo ou algo somente de ofício, mas de uma função que você tem dentro do corpo. Lembra que todo crente, toda pessoa que crê, ele tem uma função. Qualquer pessoa que crê em Jesus, ele faz parte do corpo de Cristo. E não há nenhum membro que não exerça a função no corpo de Cristo. Essa função pode ser qualquer uma, pode ser uma função de você pregar para o seu familiar, de você ser um evangelista para alguém que não conhece. Não precisa ser necessariamente cargos eclesiais. Aqui, nesse texto, ele está falando sobre cargos, e ele vai citar o cargo que ele tem. Mas a gente sabe que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E como diz em Coríntios, né, um membro ele não pode se sentir inferior ao outro, porque todos nós temos a função. E a nossa função é uma vocação dentro do corpo de Cristo. Ele vai continuar. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Agora ele vai entrar exatamente naquela doutrina que eu disse. Somente a graça, ele vai dizer, não segundo as nossas obras. Ele já diz isso em Efésios, ele já deixa claro em outras cartas, em Romanos, e aqui, novamente, instruindo o seu aprendiz, instruindo o seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo vai mostrar e deixar claro, você foi salvo e você foi chamado para uma santa vocação, não segundo a sua obra, não segundo aquilo que você faz, não segundo aquilo que você é, não segundo aquilo que você considera como méritos, porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, são os méritos de Cristo que são a justificação do nosso pecado. São os méritos de Cristo que nos resgata, que nos salva. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Aqui ele diz qual é o propósito de Deus? Não. Só diz que Deus tem um propósito. E o propósito dele foi chamar, salvar pecadores ao arrependimento. Ele vai continuar, segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Aqui ele faz um link com a eleição. Nós somos salvos antes do começo do mundo. A graça nos foi dada em Jesus Cristo antes do começo do mundo. Jesus ele veio ao mundo, irmãos, salvar pessoas específicas. E essas pessoas específicas estavam determinadas, como diz em Apocalipse, estavam escritos no livro da vida. Todos os salvos estão escritos no livro da vida. O que o Cristo veio foi abrir o selo, foi praticar a obra preparada antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. É isso que ele diz, nos salvou, nos chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a sua graça, que foi nos dada em Jesus antes do começo do mundo. O verso 10, e que agora se faz manifesto, porque aquele plano perfeito antes do começo do mundo, neste momento, quando eu digo neste momento, a partir do cristianismo, a partir da ressurreição de Cristo, aquela graça foi manifesta. E nós só sabemos essa graça, nós só estamos incluídos nessa graça, porque essa graça foi manifesta, ela veio em carne, ela foi cumprida. Através do sangue de Jesus, eu e você somos salvos. Através do plano perfeito de Deus, Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nos salvou, ressuscitou, subiu ao céu, está intercedendo por nós e hoje o Espírito Santo está selado no nosso coração. É isso que a Bíblia apresenta. E que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Ele aboliu a morte como? De forma física? Não, de forma espiritual. Ele vai abolir a morte de forma física ainda, quando nos glorificar.
Só que ele aboliu a morte, porque nós, quando morremos e estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Nós não somos mais escravos do pecado, nós agora somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, eu e você temos uma herança guardada no céu, nos aguardando. Ele aboliu a morte espiritual, mas haverá um dia que ele vai abolir a morte física. No dia que ele nos voltar para nos buscar, para nós estarmos com ele no céu, nós estaremos em carne, com corpos glorificados, assim como ele é hoje. E o texto continua: o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz, por meio do Evangelho. Aquilo que salva o ser humano, aquilo que faz você sair da morte para a vida, aquilo que faz você sair das trevas para a luz, aquilo que te vivifica, que te abre os olhos, que faz você crer no Senhor Jesus, tudo isso é por meio do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Por meio do Evangelho, ele trouxe a vida. Por meio do Evangelho, ele aboliu a morte. Por meio do Evangelho, nós temos graça através de Cristo. Ele vai continuar no verso 11. Para o que fui nomeado pregador. Agora ele vai falar das suas credenciais. Porque a gente precisa lembrar do contexto. Ele está escrevendo para um pastor novo numa igreja onde está sendo fundamentada. Para o que fui nomeado pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Pregador, pessoas que pregam a palavra de Deus. Pessoas que falam aquilo que a palavra de Deus orienta. Apóstolo, um cargo que não quer dizer somente enviado, mas um cargo específico, um chamamento especial da parte de Jesus. Pessoas escolhidas pelo próprio Cristo para fundamentar a sua palavra, para fundamentar a sua igreja, através da palavra, através de escritos, através da oratória, através da pregação. Pessoas de formas especiais. Ele sim era um apóstolo de verdade, assim como Pedro, assim como Judas, pessoas que foram chamadas pelo próprio Cristo e colocadas neste cargo de forma específica. E ele vai continuar aí, um mestre dos gentios. Mestre aqui é a mesma coisa de professor, pessoas que ensinam. Ele foi chamado para ensinar pagãos, para ensinar pessoas que não tinham noção de Deus, para ensinar pessoas que não tinham noção do verdadeiro Deus, o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele veio justamente para isso. E no verso 12 ele vai dizer: por cuja causa sofro também estas coisas. Por que ele sofre? Porque ele é um mestre dos gentios. E ele sabe que ser mestre dos gentios, ser pessoas que pregam para não judeus, pessoas que pregam para ex-pagãos, pessoas que pregam para gente totalmente pecaminosa, assim como eu e você fomos um dia, de alguma forma iria deixar pessoas com raiva, deixar pessoas aborrecidas. E a maioria dessas pessoas eram judeus, que não queria, que não entendia, que não aceitava as pessoas, os gentios, os pagãos, as pessoas que não eram judeus, entrar no corpo de Cristo. Por isso que ele diz, por causa disso, ou por cuja causa eu sofro também estas coisas. Mas eu não me envergonho. E nós não podemos nos envergonhar. O apóstolo Paulo estava numa prisão que era considerada uma das piores prisões, um calabouço, escuro, frio, sujo, fedorento, a gente não sabe, mas ele estava preso por causa de Cristo, porque era o mestre dos gentios, porque pregava o verdadeiro evangelho, e aquela situação não te deixava envergonhado. E quantas vezes nós nos vergonhamos do evangelho de Cristo? Quantas vezes nós não falamos o verdadeiro evangelho com medo do que a outra pessoa vai dizer? Quantas vezes em situações específicas a gente tem como explicar ou falar sobre as coisas de Deus, sobre os ensinos de Deus, sobre os princípios de Deus, só que de alguma forma nós nos sentimos envergonhados. Isso é para que nós possamos nos analisar. Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou com a santa vocação? Será que essa santa vocação está sendo prática na minha vida? Será que essa vocação não está sendo somente teórica? Será que eu não estou incumbido de estar somente num cargo da igreja, sentado numa cadeira de igreja, mas quando chega a oportunidade de pregar, por mais que a minha situação seja favorável, eu me envergonho? Aqui não. Aqui o apóstolo está preso. Aqui o apóstolo está escrevendo a sua última carta antes de ser martirizado. Ele não se envergonha.
Ele não se envergonha do Evangelho. Porque eu sei em que tenho crido, ele vai dizer. Porque eu sei qual é a minha confiança. Porque eu sei que eu confio num Deus, num Senhor que me salvou, no Espírito que está selado em mim e que vai me manter firme até o fim. É isso que ele está dizendo. Aqui é um dos fundamentos da segurança dos santos. De que se você foi salvo de forma verdadeira, o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que escreveu o seu nome no livro da vida, o mesmo Deus que te resgatou, que fez o que era impossível, abriu os seus olhos para o pecado, esse mesmo Deus vai te manter seguro, vai fazer você ter perseverança, vai te capacitar a andar todos os dias dentro da sua lei, dentro dos seus mandamentos e dos seus princípios, para que você receba a coroa da vida no último dia. É isso que ele está dizendo. Eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e eu estou convencido. Esta palavra aqui na tradução, eu estou certo, eu estou convicto. Ele não tem dúvida de que ele é um salvo aguardando o retorno para casa. É isso que ele diz. Eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que eu tenho, confiado nele até aquele dia. E aqui, guardar o que eu tenho confiado nele, não é material, é fé. O apóstolo Paulo está falando que sabe que Jesus Cristo, que Deus tem poder para guardar a sua fé, assim como ele não tem vergonha de estar preso pregando. Ele sabe que o mesmo Deus tem poder para guardar a sua fé. E ele tem confiança que vai ser guardado do mal, ser guardado de qualquer outra coisa que possa o impedir de cair. Porque ele é poderoso para guardar o que eu tenho confiado nele até aquele dia. E aqui é aquele dia, forma futura, né, escatológico, quando Jesus voltar para nos buscar. Olha 4 versos do que ele nos ensina de forma prática. Primeiro, nós não devemos ter vergonha do Evangelho. Nós não devemos ter medo, de alguma forma, ficar envergonhado em pregar o Evangelho. A gente não pode em si envergonhar do testemunho de Jesus. A gente não pode se envergonhar do verdadeiro Evangelho que Cristo nos deixou. Por quê? Porque esse é o Evangelho que salva. Porque somente com esse Evangelho santo, com essa sã doutrina, esse Evangelho é capaz de abrir os nossos ouvidos através do Espírito Santo para nos mostrar o que é correto. Segundo, ele já nos salvou. Ele já nos salvou e nos chamou. E se você está aqui hoje é porque os seus olhos foram abertos e você tem uma santa vocação. E essa vocação pode estar ligada ao evangelismo, pode estar ligada ao seu estilo de vida, pode estar ligado a uma série de coisas. Mas você não pode ter vergonha de exercer a sua vocação. Ele vai dizer que essa vocação e esse chamamento dele não foi de acordo com as suas obras. Não foi porque você se considera uma pessoa boa. Não foi porque você fez algo bom. Não foi porque você, de alguma forma, correu e buscou ser amigo de Deus. Não. Não foi segundo isso, ele vai dizer. Mas segundo o propósito de Deus e segundo a graça que ele nos deixou em Cristo Jesus. E ele vai colocar, isso tudo foi antes do começo do mundo. Isso tudo foi antes de ter uma humanidade. Isso tudo foi antes do mundo vir a existir. O plano dele é traçado e com certeza é executado. E se você é salvo, agradeça a graça que foi dada em Cristo Jesus e ao propósito que está de forma eterna nele. E ele vai dizer que essa graça foi mostrada na aparição de Cristo Jesus. Ele vai dizer que ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele é um pregador, uma pessoa que solidifica a igreja, que fundamenta a igreja, um apóstolo de Deus. E ele vai dizer que ele é um mestre. Ele vai dizer que ele é um gentio, que ele é um mestre dos gentios e que ele está, através da pregação, salvando pessoas, trazendo ao arrependimento. Mas o fundamental aqui, desses versos, que eu gostaria que os irmãos entendessem, é a graça. Porque se tudo isso acontece é porque existe uma graça antes do começo do mundo. Foi o que ele disse. Então, se ele não tem vergonha do Evangelho, se ele está preso por causa de Cristo, se ele pede para que Timóteo não tenha vergonha nem do Evangelho nem dele, porque está preso, se ele diz que ele tem confiado em Cristo Jesus e sabe, tem convicção de que será salvo, porque ele vai guardar até o último dia, tudo isso é porque houve uma graça derramada sobre ele antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o tema desta noite é tudo é graça. E a gente precisa entender dessa forma.
Tudo é graça. Até o sofrimento, até as aflições que nós passamos, são aperfeiçoamentos. É a forma que Deus trabalha para nos moldar. Ele trabalha da forma diferente do homem. A gente vê o lado bom, do nosso lado bom, o material, o sem dor, sem doença, financeiramente bem. Deus não, Ele olha para a sua transformação. Se é necessário que, para você ser transformado de forma verdadeira, você precisa perder algo ou alguém, isso acontecerá. Se para você ser transformado de forma verdadeira, você precisa ter doenças, você precisa passar por aflições, isso acontecerá. O mesmo Paulo que escreveu 2 Timóteo, ele vai dizer em uma de suas cartas que Deus, a partir do sofrimento que ele tinha, disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então as nossas fraquezas, as nossas limitações e as nossas aflições são utilizadas por Deus, para que a gente possa crescer, amadurecer e ser moldado todos os dias. Amém? Que Deus possa abrir o nosso coração e a nossa mente, possa nos fazer entender de forma aprofundada. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Logo em seguida, nosso irmão Frank, se puder estar orando pelo nosso preletor da noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Cristo
oportunidade. Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar, interceder pelo eleitor da noite, amém? Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. A tua palavra é preciosa para nós, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Por isso nós te pedimos neste momento, Deus, nos ilumina, Pai, para que nós venhamos a compreender tudo que for pregado aqui pelo pastor Júnior. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha capacitá-lo, que o Senhor venha, Deus, a transformar cada dia mais as nossas vidas pela tua palavra. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha a usar o teu servo, pastor Júnior, que o Senhor venha direcioná-lo, que ele continue sempre, ó Deus, buscando com vontade, com desejo, trazer as tuas verdades para a glória do teu nome e para o crescimento no conhecimento do corpo que é a igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos, graças e paz. Pode assentar, irmãos. Esse barulho, não se assuste não, para mexer no ventilador caiu, irmão. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos, para estar aprendendo a palavra do Senhor. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar na igreja de Deus, ter sido chamado pela graça, assim como todos os irmãos que estão conosco. E se não fosse esse favor imerecido de Deus para conosco, irmãos, acho que não faria nem sentido a vida. Deus é maravilhoso. Vamos dar continuidade, então. Nós vamos finalizar hoje o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Nós lemos no culto passado, no estudo anterior, do capítulo 21 até o 24. E hoje nós vamos finalizar, que é do 25 até o 26. Trazendo à memória dos irmãos o contexto imediato desse capítulo. Paulo vem trazendo, desde o início da carta, no capítulo 1, 2 e aqui o 3, de que todas as pessoas eram pecadoras, independente de onde elas nasceram, independente se nasceram na nação de Israel ou em qualquer outra parte do mundo, ninguém tinha mérito em alcançar a salvação. Paulo vem nos ensinando através dessa carta também que todo mundo pecou e peca a todo momento, que ninguém consegue agradar a Deus, que ninguém consegue compreender a Deus. E, portanto, todo mundo está perdido em pecado. E nós não conseguimos alcançar a salvação porque isso não vem de ninguém. Não tem nada, nós não temos nada para alcançar, comprar ou adquirir essa salvação. Isso é dom de Deus, isso é gratuito. Isso vem para todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. E esse é o ponto que nós vamos debater hoje. Todos aqueles que creem em Jesus, mas nem todos creem em Jesus. Nós temos visto nos versículos anteriores, do capítulo 1, 2 e 3, que mesmo pessoas nascidas na nação de Israel, que era um povo separado, ali também existiam pessoas que não criam em Cristo, portanto, não foram salvas. Então, Paulo levanta um apóstolo específico para levar a palavra de Deus às outras nações que não tinham ouvido falar de Deus, que são gentios, que somos nós, a igreja de Deus vivo. Então, como o povo, entre aspas, a nação de Israel negou a vinda de Cristo, ele se antecipou ao plano da salvação aos gentios. É por isso que a palavra diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, os gentios, um povo que não conhecia Deus, um povo que não andava com Deus, que não tinha ouvido falar de Deus, aceitou o Messias.
E nós glorificamos a Deus por isso, por essa misericórdia. Através de homens como Paulo, Pedro e tantos outros, os profetas que deram a sua vida, a sua paz, o sossego da sua família, perderam tudo isso em prol do Evangelho, para que hoje eu e você pudesse estar aqui lendo essas cartas. Então isso foi a custo de sofrimento, irmãos. Foi a custo de muita perda, de muita negação e de morte de muitas pessoas, para que essa palavra prevalecesse íntegra, fiel. E é assim que nós cremos, só nas Escrituras. O que passar disso não é de Deus. Então nós cremos somente na Escritura Sagrada, cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e na salvação somente através de Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa profissão de fé. Então, irmãos, nós lemos aqui no capítulo de 21 a 25 que todas as pessoas se desviaram do caminho. Não há quem entenda, quem conheça, quem queira a Deus. Não existe. Desde os primórdios, desde a queda de Adão até hoje, ninguém busca a Deus. Portanto, todo mundo está declarado perdido, morto para a salvação. Mas aí Paulo vem agora, a partir de então, da segunda parte do capítulo 3, trazer um escape para o povo, para nós. Vem trazer uma solução que o próprio Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele traz assim para a gente no capítulo 26. Para declarar isso, perdão, no 24, ele diz assim: sendo Jesus justificado livremente pela graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Essa justificado, aqui nós já vimos no capítulo anterior, Jesus é quem nos justifica, mesmo nós sermos pessoas injustas, Ele nos justificou. Aí no 25 vai dizer, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação. Nós já vimos também no estudo passado, o que é a propiciação? A propiciação era aquela tampa que cobria a arca da aliança, que era feita de ouro, que cobria lá, que ficava 2 querubins em cima, e ali o sangue do cordeiro era aspergido ali em cima, e era colocado como pagamento do pecado da humanidade, através da fé do sangue de Jesus, por declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Aqui nós vimos também que aquelas pessoas, elas perguntaram para Paulo, aquelas pessoas então que morreram sem Jesus, então elas se perderam, elas estão perdidas, elas foram condenadas, e aqui Paulo traz o entendimento de que não, que Deus esperou a plenitude dos tempos para manifestar essa graça. Ou seja, aquelas pessoas que viviam em pecado, Deus não condenou, até porque elas foram salvas da mesma maneira que hoje nós somos salvos hoje pela graça. A diferença aqui, irmãos, é que nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo, que nós vamos ver. E eles já viram o próprio Jesus através das profecias que Deus colocou através dos profetas, de que Ele mandaria um Salvador, mandaria o Messias. Então, entenda a diferença entre nós e eles antes. Hoje nós esperamos o Salvador, nós vemos pela fé, né? Ele morreu por nós, nós esperamos vê-lo. E naquela época do Antigo Testamento, eles criam que um Cristo viria. E para nós ele já veio. Então, a motivação da salvação é a mesma. É crer naquilo que não se vê, é na fé. Então, Paulo está trazendo para nós aqui que tanto antes quanto depois do casamento, do Novo Testamento, a salvação sempre foi pela fé em Deus, através de Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar no capítulo 26, que diz assim, para declarar, eu digo a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde então está a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. De qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O 29 diz, é ele Deus somente dos judeus? Não. É ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. O que diremos?
Bom, aqui acabou 31, depois eu leio o início do capítulo 4, que vai dar início à nova pregação. Então aqui, irmãos, Paulo está discutindo acerca da salvação que vem em Jesus Cristo, que isso não há mérito no homem, isso somente vem de Deus, que Deus que nos justifica de uma maneira gratuita. Nós não podemos, nem temos como fazer nada para alcançar essa salvação. Aqui no 24 ele diz que ele por si mesmo decidiu salvar algumas pessoas. E aqui é uma redundância. Olha só, ele repete para confirmar essa certeza, sendo justificado livremente, gratuitamente pela graça. Graça gratuitamente é redundância. Através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção nós vimos também na pregação passada, que é um termo utilizado na época da escravidão. Quando a pessoa era ela é remida, rendida, ela era comprada, paga um preço. Então, através do sangue de Jesus, derramado na cruz, nós fomos remidos, nós fomos comprados por Ele. Então, ao passo que Paulo traz no capítulo 1, 2, e alguns versículos 3, que ninguém tem como se salvar, que todo mundo está perdido, ele traz daqui uma novidade de vida, que há a salvação sim, mas através de Jesus. Que Jesus morreu para salvar a humanidade, mas não a humanidade como um todo, o mundo inteiro. Nós já vimos sobre isso. Ele veio para todo aquele que nele crê, para aquele que for eleito antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está trazendo aqui. E aqui no verso 25 ele diz: a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Aqui Paulo está trazendo justamente o que eu falei há pouco. Jesus, ele justifica aqueles que viveram antes da vinda de Jesus, através da fé naquele que viria. E nós podemos citar o caso de Abraão, por exemplo, Abraão, ele fez um sacrifício no Monte Moriá, mas ele não fez um sacrifício simplesmente sem pensar. Ele foi obediente, ele teve fé de que Deus poderia restaurar a vida do filho, que Deus tinha um propósito maior. Então isso é fé. E os judeus, lá em João 8, 42, eles acreditavam que era um filho de Abraão por seguir a lei, pensando que Abraão conseguiu cumprir toda a lei. Mas nós sabemos que não se trata disso. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé justamente por isso, por crer, por ter uma fé avivada por Deus. Tanto que quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, o Senhor chamou para uma terra que ele nem conhecia, e ele foi em obediência, em fé, numa promessa que ele nem conhecia ainda. Então isso é a fé, é você vislumbrar algo que você nem conhece, mas você obedecer e seguir. Essa é a fé que salva, é o que nós esperamos hoje. Nós não vimos a Cristo, nós ouvimos falar de Cristo e cremos que Cristo morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Essa é a fé que salva. Nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos justificou, mesmo nós sendo injustos. Isto é fé. É isso que Paulo está dizendo. Não há nada, não é nada que eu fiz, que você faça, que alguém fez, que possa alcançar a salvação alguma. E essa discussão, ela vem se desdobrando por séculos. Se nós formos olhar, irmãos, desde que se lançou o cristianismo no mundo, na época de Jesus, se ouve falar em discussão sobre obras, homens querendo fazer tudo aquilo para mostrar que ele é justo, que ele é merecedor de alguma coisa. E esse é um grande problema, porque isso se contrapõe de face com a Bíblia. A Bíblia está o tempo todo dizendo que não há mérito em nós, que não existe nenhum homem que possa cumprir a lei inteira. O único que cumpriu a lei inteira foi Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E mais adiante, acende mais a discussão, no verso 27, Paulo pergunta: onde está então a vanglória dos judeus? Onde está a vanglória do crente que fala que é salvo porque está dentro da igreja? Onde está
Aí ele pergunta e responde, ela é excluída por quê? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, irmão, frequentar a igreja, ser judeu, ser cristão, decorar a Bíblia, isso não salva ninguém. Nunca salvou e nunca vai salvar. A salvação, nós não alcançamos, ela nos alcança. Jesus, ele alcança quem ele quer. Então, não há aqui de nós acharmos que não somos melhores ou piores do que outras pessoas. Eu não posso acreditar que eu sou salvo porque eu estou andando em passos de acordo com o que a Bíblia me diz. O que importa é o final da história. Porque muitas pessoas, elas começaram bem, mas terminaram mal. Judas, por exemplo. Outras pessoas começaram mal, mas terminaram bem. É como se fosse uma maratona, meu irmão. Aquela maratona que tem no final do ano, a São Silvestre, são 10 quilômetros, não importa. Não importa quem vai chegar primeiro ou segundo, o importante é chegar. Se vocês se lembrarem dessa maratona, ela acaba quando a última pessoa chega. Quando passa o primeiro, não acaba, não. Não é uma corrida de 100 metros, quem chegar primeiro ganha. Não. A salvação foi dada a todo aquele que nele crê. Agora, ao passo que andamos nesta fé, nós vamos nos tornando cada vez mais igual a ele. Não por mérito, porque a palavra é que não transforma. E essa é outra discussão que Paulo traz. Quando os judeus falam assim, então a lei foi anulada, já que a lei não salva, ela não serve de nada. Paulo, não, de jeito nenhum. A lei serve muito, por quê? Todo aquele que Jesus salvou através da graça, agora por obrigação, por honra, por gratidão, vai andar na lei. Ele vai produzir frutos de arrependimento. Essa é a discussão de Paulo aqui, porque as pessoas, os legalistas, achavam o seguinte, não, agora já que eu sou salvo, eu posso viver de qualquer forma, porque eu fazendo ou deixando de fazer, não vai mudar o curso da coisa. Mas já que eu creio em Jesus, eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quero. Mas é justamente esse o problema do mundo. As pessoas acham que pelo fato de estar numa igreja, de declarar que aceita Jesus, até porque nós não temos como aceitá-lo, é Ele que nos aceita ou não, a pessoa acha que está salva e pode viver de qualquer jeito. É por isso que hoje nós vemos pessoas que se declaram cristãs, mentindo, roubando, enganando, traindo, se prostituindo, adulterando, fornicando. Porque fala, não, eu sou cristão, mas não quer largar de viver da mesma maneira que vivia. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós nos declaramos cristãos, nós declaramos que morremos com Ele na cruz. Portanto, se estamos mortos para o mundo, como podemos viver as coisas do mundo? Não há uma contradição nisso. É isso que Paulo traz. Paulo passou a se negar cada vez mais. E ele falava, o viver para Cristo para mim é lucro, o viver em Cristo é lucro, que morrer é lucro. Então, todo cristão verdadeiro, irmão, esse é um sinal. Todo cristão verdadeiro, ele vai largar das coisas que ele fazia antes. Isso é certo. Não porque nós somos bons, nos tornamos pessoas boas, somos melhores do que outras pessoas. Não, não é por isso não. É porque o Espírito Santo que passou a habitar em mim e em você nos dá forças para vencer aquele pecado que a gente não vencia antes. Por outro lado, nós somos bipolares. O cristão verdadeiro, ele é bipolar. Em que sentido, pastor? Ao mesmo tempo que ele tem a natureza humana, que ele quer fazer as vontades do mundo, a vontade da carne, o Espírito diz não. É por isso que às vezes alguém nos aborrece no trânsito, você quer xingar, você quer dar o dedo, você quer lá e descontar, você quer bater no carro, mas ao mesmo tempo você segura e não faz. Não é fácil ser cristão, irmão. Não é fácil. É fácil ser ímpio, porque a pessoa faz e você desconta, você se vinga. A pessoa te rouba, você bota na justiça e tira até os últimos centavos dele. A pessoa te ofende, você ofende também. Não é fácil ser cristão. Isso é se negar todos os dias. O pastor falou agora há pouco sobre arrependimento. Arrependimento de quê, meu irmão?
João Batista chama, eu vos batizo com o batismo do arrependimento. Que arrependimento? Arrependimento dessa vida mundana, dessa vontade de pecar. Nós temos que nos arrepender todos os dias de querer fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Esse é o arrependimento genuíno, esse é o arrependimento cotidiano, diuturno que temos que ter. Todos os dias, quando alguém te ofender, irmão, você vai lutar contra você mesmo. Você tem que vencer você mesmo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que vencer a carne todos os dias. Irmão, quando eu falo todos os dias, não tem final de semana para o cristão, não existe. De domingo a domingo você tem que vencer a carne. Você luta contra a sua própria vontade, porque todos os dias o mundo nos afronta, ou nos atrai, tenta nos atrair, e nós temos que vencer todos os dias. E Paulo vai trazer aqui, perguntando onde está a vantagem do homem, então, se ele não se salva, se ele não pode se salvar, ele tem como cumprir a lei, a salvação está na lei? Não está na lei, irmão. Isso vem de Deus, não tem mérito. Então, resta dizer que nem eu, nem você que me escuta, tem mérito algum nisso. Ninguém pode levantar o olho ou a mão e falar assim, eu sou mais crente do que fulano. Porque a Bíblia diz que até a fé que nós temos, quem dá é Deus. Então, por que a minha fé é maior do que a sua? Por que a sua fé é maior do que a de fulano? Se é que é, glória a Deus. Se fazemos alguma coisa boa, irmão, nem isso vem de nós, porque a palavra diz que as boas obras que praticamos, isso também vem de Deus. Então, se a fé vem de Deus, as boas obras vêm de Deus, a salvação vem de Deus, o fôlego de vida vem de Deus, a morte, a vida está na mão de Deus, o que é que nós temos controle? De que é que nós temos controle? Nós só temos que nos prostrar e glorificá-lo. Assim como nós faremos daqui a pouco na ceia. Declarar que sim, ele morreu, mas vai voltar para nos buscar, porque ele prometeu. E a Bíblia está repleta de promessas que já foram cumpridas por Deus. E essa é simplesmente mais uma. Na verdade, esse é o nosso alvo, é morar no céu. E quem quer morar no céu, meu irmão? Quem quer a Deus? Nós queremos isso. E a Bíblia vai dizer que morar no céu, nós iremos lá conhecer Deus mais e mais, mais e mais. Então, vendo isso, nós estamos aqui na terra no exercício de conhecê-lo. Esse é o papel do cristão. Eu não digo para largar os estudos, as faculdades, o trabalho, o emprego, não estou falando disso. Eu estou dizendo que esse deve ser o nosso alvo diário, negando-nos a nós mesmos quando alguém nos ofender, quando tiver algum tipo de frustração na sua vida, seja conjugal, seja profissional, seja financeira. Meu irmão, negue-se a si mesmo todos os dias, não revide, não desconte. Lá em João, se eu não me engano, 9, a minha memória não é boa, Deus vai dizer que Ele é nosso advogado fiel. Nós temos um advogado fiel para quando nós não tivermos força e pecarmos, Ele nos defende. Por que Ele nos defende? Porque nós não somos mais nossos, nós somos dEle, Ele nos comprou. Então, irmãos, não há mérito em mim nem em você. Não há por que levantar bandeira. Não há por que dizer que fizemos algo para alcançar a salvação, ou por estarmos aqui sentados hoje na igreja. Não é mérito desse. Ele que nos chamou, Ele que nos abriu o entendimento, Ele é que nos dá discernimento da Tua palavra. Se nós voltarmos alguns anos atrás, nós sabemos quão perdido nós andávamos, fazendo coisas de homens, achando que estava agradando a Deus, assim como Paulo fazia. Paulo conhecia a lei, Paulo era versado, Paulo falava muitas línguas, Paulo tinha autoridade, era conhecido no mundo dos fariseus, mas não agradava a Deus, porque ele achava que ele deveria fazer algo para agradar a Deus.
Mas Jesus o tomou e mostrou para ele que nada vem dele, que não há nenhuma sabedoria no homem capaz de compreender os propósitos de Deus na vida de um homem. Nós temos que viver dessa forma, entendendo que tudo vem dele. Se você está sofrendo hoje, meu irmão, glorifique a Deus. Porque assim o Senhor está permitindo lapidar o seu coração, prepará-lo para uma vida melhor lá na frente, preparando o meu e o seu coração para que possamos perdoar definitivamente, de verdade, alguém que tenha nos ofendido. Porque muitas vezes nós falamos que perdoamos, mas nós não perdoamos coisa alguma. E a igreja do Senhor, ela veio para sofrer sim. A igreja do Senhor, ela veio para imitar a Cristo, para negar-se a si mesmo todos os dias. Não é fácil ser igreja do Senhor. Jesus poderia sim pegar todo o seu povo e levar de uma vez. Mas ele tem um plano que é muito mais alto do que o nosso. Nós temos que crer nisso, irmão. Então Paulo vai dizer aqui no capítulo 27, onde está então a glória, a vanglória dos judeus? Onde está a honra do judeu em achar que guardando a lei é salvo? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem justificado pela fé, sem as obras da lei. Aqui no verso 29, irmão, diz que é ele, o próprio Deus, somente dos judeus? E ele mesmo responde, não, ele também é dos gentios? Sim, também dos gentios. Por que ele fala isso? Porque só existe um Deus, meu irmão. Só existe o único Deus verdadeiro, o resto é criação dos homens. Nós não precisamos sair do Brasil para sabermos que existe milhares de religiões no mundo. Pessoas amam, adoram todo tipo de coisa de homens. Observem, homens que serviram a Deus de verdade e de fato, negando a si mesmo, tornaram-se santos diante de Deus, os homens o vistam como santo, fariam milagres em nome de Jesus. As pessoas, ao invés de adorar o Deus que ele servia, quer adorá-lo. E o colocam como santo, se prostram diante dele e fazem imagens. Esse é o coração do homem corrompido. Mas se você for resumir as religiões do mundo inteiro, existe aquela região em que o homem tem que fazer alguma coisa, ele tem que participar, ele quer participar da salvação, ele acha que ele vai melhorar e vai ajudar Deus a salvá-lo, e tem os cristãos verdadeiros que falam que nós não somos capazes de nada. Tudo vem dele, para a glória dele. Até porque nós entendemos que Deus não divide a glória dele com ninguém. Para que ninguém se ensoberbeça. Para que ninguém vá dizer naquele dia, mas eu fui melhor do que fulano. Não, irmão. Ninguém é melhor do que fulano, não. Não existe ninguém maior do que o outro. Todos são filhos de Deus. Todos morreram, todos foram salvos pela morte vicária, substituta de Jesus. Ninguém sentou à direita de Jesus lá não. Jesus que sentou à direita de Deus Pai. Não tem nada, irmãos. E eu e você, irmãos, que temos conhecido cada dia mais da palavra de Deus, não temos que dar ouvido à bobagem de homens, dizendo que é apóstolo, que é bispo, que é pastor, que é presbítero, que é de... Irmão, nós somos todos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para aprender, para poder obedecer a palavra de Deus, para ser lapidados por ela. Não distingo em nada eu estar aqui hoje trazendo a mensagem ou estar sentado aí. Isso é uma questão que Deus colocou dessa forma provisoriamente. O irmão sobe aqui para ler a palavra, essa palavra não é minha, esse evangelho não é meu. Também não era de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Lucas, de ninguém. É do próprio Deus. Ele simplesmente, através do Espírito Santo, usou homens para registrar, para que nós tivéssemos um manual a seguir. E essa palavra, irmão, ela é tão poderosa que durante séculos e séculos ela tem sido lida e tem transformado pessoas, tem aberto a mente e o coração de pessoas, tem trazido o entendimento de que somente Jesus salva, só há um Deus, só há um caminho. Não importa a sua idade, não importa o pecado que você tenha cometido, Ele veio para salvar todo aquele que nele crê.
Ele preparou esse projeto, esse propósito, antes que eu e você tivesse nascido, ou nos entendêssemos por gente. A palavra vai dizer que Ele já tinha nos escolhidos, já tinha nos separado. Não importa se você é um jovem, busque a Deus na sua juventude e você terá uma vida adulta cheia de Deus, cheia de paz. As pessoas hoje estão vendendo a paz eterna por coisas, por dinheiro, por posições. Irmãos, nós estamos vivendo épocas em que Jesus já havia anunciado o princípio das dores. A cada dia um escândalo novo, a cada dia algo que nossa mente jamais imaginaria há 10 anos atrás que está acontecendo, mas hoje se tornou tão comum que ninguém dá nem crédito. E é justamente assim que Jesus disse que aconteceria. Ele viria como um ladrão, as pessoas estão desapercebidas. Mas nós temos que estar vigilantes. Que, embora sejamos cristãos, nós ainda estamos num corpo pecaminoso, meus irmãos. Nós temos que vigiar sim. Nós temos que estar de pé. Aqui no verso 30 diz: visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé, anulamos então a lei de Deus pela fé? De forma alguma, antes de estabelecermos a lei. Paulo vai dizer que se existe um povo que foi salvo circunciso, que é o judeu, e um povo que foi salvo sem a circuncisão, que são os gentios, que somos nós, as pessoas, será que há distinção entre elas? Será que a circuncisão para nós gentios não vale porque não fomos circuncisos, ou os que foram circuncidados não têm valor porque deveria ser incircunciso? Paulo está dizendo o seguinte, que a circuncisão verdadeira, quem faz é Cristo, é no coração. Quem foi circuncidado antes de Jesus e teve fé no Cristo que viria, já foi justificado. Mas não é a circuncisão, é essa marca que salva. Embora nós lemos que Paulo levou o seu filho na fé, Timóteo, a ser circuncidado para uma determinada situação, para poder levar o evangelho, isso é um caso separado. Isso é uma estratégia que Paulo usou, mas isso não significa que seria ou deixaria de ser salvo. O que Paulo está dizendo, irmão, para mim e para você, essa noite, resumindo esses 3 versículos, os 3 capítulos iniciais da carta aos Romanos, que todos estão perdidos, não importa onde você nasceu, e Jesus veio para salvar um povo que crer nele, e esse povo que crer nele vai andar conforme ele tem ensinado. Aquela lei, os 10 mandamentos de Moisés, que eles pensavam que poderiam andar de acordo e alcançaria a salvação, Paulo diz que não, é impossível. Mas aqueles que Jesus separou, salvou, eles devem sim andar agora de acordo com essas leis. Porque essas leis vão testemunhar que de fato eles são filhos de Deus. Agora, nós cremos em Jesus, nós temos que ter um só Deus, nós temos que amar o nosso irmão, nós não podemos mais matar, roubar, mentir, nós temos que ter um padrão de vida já estabelecido por Deus. É isso que Paulo traz para a gente. E agora, no decorrer da carta, Paulo vai lidar sobre o pecado, como o estilo de vida que o cristão tem que ter. Irmãos, nós temos que ter um estilo de vida. A Bíblia diz que nós somos a luz no meio da escuridão, o mundo é escuridão, nós temos que ser diferente. Não pelo fato de querermos ser, mas pelo fato de entendermos que a palavra tem que nos transformar. Por isso, nós sabemos que a fé vem no ouvir o que é a palavra de Deus. Nós temos que ser transformados todos os dias. Nós temos que nos negar todos os dias. Não leve em consideração a sua idade, meu irmão. Se você é jovem, se você já dá uma idade avançada, não importa o que você esteja ou já passou na sua vida, Deus tem um plano individual para cada um. E o nosso alvo é o céu. Amém, meus irmãos? Eu queria finalizar dizendo que Jesus, ele não precisaria morrer na cruz. Ele poderia simplesmente, como Deus, fazer qualquer coisa.
Mas ele escolheu dessa forma. Ele escolheu morrer na cruz para pagar um preço para um Deus justo. E aí vem aquela questão do Deus justo justificando o injusto que somos nós. Como que Deus faria isso? Porque Deus, ele é tão santo que ele não tolera o pecado. Ele não tolera os nossos erros. Ele tem que nos punir de alguma forma. Porque se ele não nos punisse, ele estaria sendo injusto com ele mesmo, com a lei dele. Então ele envia o seu filho no meu lugar e no seu lugar e nos pune ali. E ali o nosso pecado é pago ali. E desde então, irmãos, nós passamos a ser justificados. E a ira de Deus é saciada ali. Então é por isso, irmãos, que nós somos gratos a Jesus. Que a nossa salvação está em Jesus. Porque não tem outra forma de ser justificado. Não tem como Deus olhar para mim, para você, se não vê o próprio Cristo, a ira dele ser apaziguada. Não tem como. É por isso que Jesus é o nosso modelo de vida. Seja meus imitadores. Então, irmãos, ser cristão não é declarar sou cristão. Ser cristão é ter um estilo de vida. Todo dia nos negando, matando a carne. É o arrependimento, é o arrependimento. Lembrando que nós cristãos somos seres bipolares. Ao passo que queremos fazer as coisas do mundo, o nosso espírito não aceita, não quer. Então, há uma luta cotidiana, todos os dias. A luta da carne contra o espírito. Nós temos que alimentar esse espírito todo dia, todo dia. E ele se alimenta da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. O Senhor vai dizer que o meu povo está perecendo, porque lhe falta conhecimento. É o conhecimento da vontade de Deus na minha e na sua vida que vai me dar umas ferramentas, vai me dar armas para lutar contra o mal que tenta assolar a minha e a sua vida. Você vê, irmãos, como que Deus é tão bom. Deus nos chama, nos separa, nos salva, nos justifica, nos sustém e nos dá uma arma para nos defendermos ainda, que é a própria palavra dele. E contra essa arma, o inferno não pode prevalecer, meu irmão. Ele não fica de pé. Amém? Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade. Convido o pessoal do louvor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vivo está um dia aqui.
Amém, irmãos, glória a Deus. Irmão, vamos ficar de pé. Queria convidar os pastores para estar auxiliando na entrega dos elementos da ceia. Como é de costume da igreja, ao segundo domingo de cada mês, nós celebrarmos a ceia do Senhor, como ordenança dele. Ele nos deixou para que nos recordássemos esse maravilhoso ato que ele fez por nós. Pastor Marcondel, pastor Rafael, se puder, está nos auxiliando. Deus é maravilhoso. Santo. Aqui, irmãos, nós temos aprendido que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E nós somos aqui apenas para adorá-lo, como servos do Senhor. Aqui na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para a gente o significado da ceia do Senhor. Porque as igrejas naquela época, eles se reuniam-se com fraternização, faziam banquete em ação de graça, mas em desordem. Muitas pessoas bebiam, comiam, perdiam até a consciência. Os que eram de natureza mais nobre não respeitavam os mais simples, comiam antes. Então Paulo traz aqui para a gente, para que possamos aplicar da maneira que o Senhor explicou. Então ele diz assim no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e deste cálice. Irmãos, Paulo traz uma decência de como devemos fazê-lo. Então, eu fiquei imaginando quantas e quantas vezes as igrejas, desde os primórdios, têm lido, têm seguido esse rito. Aqui não diz quantas vezes nós devemos fazer isso, mas a igreja, Ministério Caminho, nós acordamos que faríamos no segundo domingo do mês. Isso é uma ordenança que o Senhor trouxe para a sua igreja, para lembrar, e hoje nós devemos mentalizar o que Ele fez por nós. Como a ministração hoje trouxe, Ele foi o nosso substituto lá na cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar, para que hoje o Deus Pai nos veja como justos, justificados. Então nós fazemos isso em memória dEle até que Ele venha. Então eu convido os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, Pai Santo e Eterno. Como somos gratos, Pai, pelo tamanho do Teu amor e da Tua graça, por ter nos alcançado, Pai, mesmo sabendo quando éramos pessoas ruins, pessoas más. Oh, Pai, sei que não podemos fazer nada para pagar esse preço, até porque não há nada em nós que possa justificar, Senhor Deus. Mas em nome de Teu Filho amado, nós Te louvamos, Te agradecemos e declaramos que Tu és nosso Senhor e nosso Deus. Nós estamos aqui para Te adorar, Pai, que o Senhor receba, Pai, esse culto de adoração, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, Senhor Deus. Pai, nos ensina a caminhar cada dia com passos mais firmes, Pai, em comum acordo com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo vai nos fortalecer nos momentos de decisão do cotidiano, Pai, quando tivermos que tomar alguma decisão, de fazermos algo que venha ir contra a Tua vontade, que o Senhor venha, Pai, nos alertar. Pai Santo e Eterno, que esse sangue,
esse vinho, Pai, esse pão, Pai, venha sempre nos trazer a memória, Pai, que nós fomos comprados, Senhor Deus, por alto preço, Pai, que devemos, Senhor Deus, lembrar todas as vezes que a ira tentar entrar em nosso coração, que o Senhor venha nos abrandar, venha nos acalmar e compreender que o Senhor que nos justifica, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que beber ou comer este pão, esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e desse cálice. Irmãos, esse é o corpo e o sangue de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, glória a Deus. Irmãos, em memória de Jesus, pelo ato que Ele fez por mim e por você, lá na cruz, vamos tomar esse cálice e comer deste pão, aguardando a sua vinda, em nome de Jesus. Assim eu peço, Pai, que esse cálice, Senhor Deus, e esse pão, ele venha alimentar-nos, Pai, com a esperança da Tua volta, da Tua vinda, Senhor Deus. Que possamos, Pai, ser pessoas mais firmes e fortes na fé, Pai. Na certeza, Pai, da Tua promessa que se cumprirá mais cedo do que possamos imaginar, porque os Teus sinais apontam para isso. E toda a Escritura tem se cumprido, Pai, e não será diferente. Que o Senhor venha tirar toda a ansiedade e preocupação do nosso coração. Que o Senhor venha nos fortalecer na fé, segundo o ensinamento da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar as famílias aqui representadas. Que o Senhor venha, Pai, nos suster, Pai, na Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos abrir cada dia mais os olhos do entendimento. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tomamos da ceia do Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como
Amém. Palavra gloriosa para os dias atuais. A palavra do Senhor tem sido um bálsamo, para a nossa alma. Tem sempre, de alguma forma, aberto os nossos olhos, acalmado o nosso coração. E o Evangelho genuíno, ele é isso. Eles são verdades, na palavra do Senhor, que muitas vezes vai nos confrontar, muitas vezes vai nos exortar e muitas vezes vai nos acalmar, nos mostrar a paz verdadeira de Deus, a paz verdadeira do Senhor Jesus. E apesar da palavra hoje ter falado sobre graça, hoje no culto de ceia é um culto de agradecimento, de louvor, É um culto que nós sabemos e temos a plena confiança de que somos dele e que ele vai voltar para nos buscar. A ceia representa isso, a morte de Cristo e a sua ressurreição e a esperança em sua volta, o que nós como cristãos temos. Então, glória a Deus por isso. Eu agradeço a cada irmão que está aqui presente, ao irmão que participou pelas redes sociais, que Deus possa abençoar. Vou pedir aos irmãos que já estão em pé, para orarmos, mas antes, só para a gente passar alguns avisos de forma rápida. Estamos aqui na igreja, O Caminho, Comunidade Cristã, todas as quintas-feiras, às 20 horas, com estudo expositivo da Palavra do Senhor. Nós estamos aí no primeiro Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, e nós convidamos a todos que puderem vir, estar participando. Nós estamos aprendendo aqui semanalmente, verso por verso, e temos aprendido várias doutrinas, desvencilhado de muitos erros, porque a palavra do Senhor, ela é a reta justiça, é ela que nos faz entender a verdade para aplicarmos essas verdades nas nossas vidas. Então eu convido a todos que puderem vir, estar conosco aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, e todos os domingos estamos aqui, às 18 horas, trazendo o culto ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então vamos, sem demora, orar ao nosso Pai. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Senhor. Deus Santo, Pai Eterno, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por mais essa palavra, por mais essa ministração de ceia. Obrigado por estarmos aqui com saúde. Obrigado, Senhor, pela disposição do Senhor trazer-nos até aqui. Obrigado pelo convencimento do Teu Espírito sobre os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos dar a capacidade para arrepender de todos esses pecados. Obrigado por imputar a fé no nosso coração, para que nós possamos olhar para Cristo e sermos salvos. E nós sabemos que só somos salvos através desse nome, que nenhum outro homem há, nenhum outro nome existe que não seja o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa estar nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, cuidando, meu Pai, da saúde de cada um. O Senhor possa nos proteger, meu Pai, de todo mal, do mundo físico e do mundo espiritual. Que o Senhor possa estar nos guiando, segurando em nossas mãos, rumo ao céu. Que o Senhor possa nos dar força para vencer todos os obstáculos, todas as aflições, sem desanimarmos. E todas as vezes que nós desviarmos, todas as vezes que nós cairmos, que o Senhor possa nos levantar e nos levar em segurança ao céu. É isso que nós te pedimos, meu Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. O culto está finalizado. Irmãos, graça e paz.